Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 14, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, amados? Amados, a história da igreja, ela é marcada por muitos avivamentos, né? A igreja, ela foi inaugurada em Atos dos Apóstolos, né? Logo no dia de Pentecoste, após a ressurreição do Senhor, passa-se 50 dias, quando se cumpre o dia de Pentecoste, ali inaugura-se a história da igreja. Igreja não é uma coisa do Novo Testamento. Nós vamos ver no Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, que é chamada de povo de Israel, né? Quando a Bíblia fala de reunir o povo, quando fala da assembleia, né? Quando fala do ajuntamento, da congregação, né? Está exatamente usando o termo igreja, que no hebraico é kahal, né? Kahal é o termo que usa-se para ajuntamento, para assembleia, a reunião daqueles que são escolhidos pelo Senhor, né? Então é um ajuntamento, pessoas escolhidas, eleitas por Deus. Então, queridos, falando-se do Novo Testamento, depois de Cristo, né? A igreja é inaugurada em Atos 2, e após isso, nós vamos ver que ao longo da história, a igreja, ela vai se perdendo, e o avivamento, ele é natural acontecer, porque de tempo em tempo, Deus vai trazendo à tona o que verdadeiramente a igreja deve se tornar, amém, querido? Então, vagarosamente, Deus, ele vai trazendo alguns movimentos. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos de alguns movimentos existentes, né, e que podem acontecer a qualquer momento, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, né? E esses movimentos, eles são caracterizados pela restauração de algum mover do Espírito outrora perdido. Nós vemos, por exemplo, acredito que o primeiro avivamento acontece após, vamos colocar aí o concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, né? Acredito que o primeiro mover foi a reforma protestante. O movimento de reforma, ele toma conta da Europa. Isso começa com John Wycliffe, passa por John Huss e chega em Lutero, né? Então nós estamos falando aí num prazo de 130, 150 anos, né? De um movimento de que o que estava restaurando, o que a reforma protestante restaurava? Qual era o avivamento da reforma protestante? Era o retorno às Escrituras. Então a primeira coisa que se restaura dentro dos movimentos, dentro dos moveres, dentro dos avivamentos que aconteceram na história da igreja, o primeiro avivamento, ele traz a restauração ou o retorno do povo para as Escrituras. As Escrituras é o que nós temos de mais importante. Então era a primeira coisa que precisava ser restaurada. O segundo mover que nós vamos ver nos tempos de John Wesley e Jonathan Edwards, quando começam as cruzadas evangelísticas pelo mundo. Tanto que uma das frases preferidas, né, de John Wesley era: as praças são a minha paróquia, né? Ele amava pregar nas praças. Muitas pessoas se converteram. Então houve um grande movimento de conversão neste período, quando Deus ele restaura o ministério do evangelista, o ministério evangelístico, que também havia sido perdido ao longo da história da igreja.
Depois desse movimento, nós vamos ver em 1908, nascendo o movimento da Rua Azusa, o avivamento, também conhecido como o avivamento da Rua Azusa, que começa com pessoas simples, que elas tinham um único intuito: elas queriam receber o Espírito Santo e orar em línguas. Então ali começa a restauração dos dons espirituais. Mas não para por aí. Passa-se o tempo, o movimento da Rua Azusa toma conta do mundo, se torna o conhecido movimento pentecostal, né, do qual nós fazemos parte. Cremos nos dons espirituais, cremos no mover do Espírito Santo. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Mas não para por aí. Nos anos 80 nasce o movimento de intercessão. Entre os anos 80 e os anos 90 renasce, aliás, o grande movimento conhecido como movimento de intercessão e batalha espiritual, começando a restaurar o profético que havia também se perdido. Mas não para por aí. Meados dos anos 90, também nasce o movimento chamado Chuva Serôdia. O Brasil foi palco deste grande avivamento. O palco do avivamento no mundo da Chuva Serôdia foi em Goiânia, quando as pessoas começaram num culto, num ginásio, começou a cair pó de ouro, né? As pessoas começaram, óleo verter em mão, dente de ouro, sinais, prodígios miraculosos, que eu não sei se tem alguém que é dessa época, né? Eu lembro quando eu começava a falar, e foi até por causa de um sinal desse que minha mãe se converteu, a minha finada mãe, Matilde. Mas não para por aí. No ano 2001, tudo isso, amados, aliás, antes de chegar em 2001, tudo isso acontece exatamente para a restauração, talvez um dos últimos avivamentos, que é a restauração do ministério apostólico. Eu não tenho tempo hábil para explicar com muita propriedade sobre a restauração do mover apostólico. O que é apostólico? Apostólico não é uma placa de igreja, apostólico não é um nome bonito, apostólico não é porque tem o título de apóstolo, apostólico vai além disso. A igreja é apostólica. Jesus inaugurou uma igreja apostólica. Apostólico vem de apostelo, que significa enviado. Por isso que a igreja, ela recebe o nome de igreja, eclesia. É chamados para fora, é enviada. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Isso é o apostólico. Não é ficar dentro de quatro paredes, brigando por causa de cargo, né? Ver quem canta mais, canta menos. Aqui, graças a Deus, eu não tenho isso. Eu louvo a Deus porque aqui nós temos um povo maduro. Amém, queridos? Mas apostólico não é você ficar dentro. Jesus não falou, olha, vem para dentro. Ele falou, vai para fora. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então a maior característica do mover apostólico é preparar ou trazer à tona novamente a igreja o que ela deve ser: apostólica, enviada, capacitar pessoas não para ficar debaixo da tutela do pastor a vida inteira, sempre aprisionado com medo. Ao contrário disso, o apostólico dá asa para a gente voar. Foi exatamente o que aconteceu comigo em 2015, quando nós fomos na primeira conferência da RANC. Ali eu comecei a criar asa. E é interessante que quando você conhece o mover apostólico, você cria asa, você começa a voar, né? E é muito interessante. Então, queridos, em 2001, talvez um dos últimos avivamentos, ele nasce exatamente da nova reforma apostólica, onde Deus começa a restaurar não apenas o ministério do apóstolo, que também havia se perdido, e ele não se perdeu por causa do protestantismo, ele se perde com Roma, que infelizmente inventou a tal da sucessão apostólica, onde todo líder, todo pai maior que subia, que se ascendia ao trono,
ele era o substituto de Pedro. Então foi nisso que, infelizmente, por isso que muitas pessoas têm ainda algum tipo de resistência em relação ao apostólico, mas porque não entende. Precisa aprender. É mais fácil do que 2 mais 2 é 4. E desde então, queridos, nós estamos à espera do último avivamento. O avivamento que vai marcar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O avivamento que vai nos conduzir novamente de volta para Ele, vai restaurar todas as coisas, para que então Yeshua venha nos ares e nos tire daqui a força, que é o que nós chamamos de arrebatamento. Pastor, você crê no arrebatamento? Muito. Creio muito. Creio que ele é evidente. Amém, queridos? E eu espero por esse dia, eu vivo por esse dia. Amém, queridos? Agora, quando nós falamos de movimento, quando nós falamos desses movimentos de avivamento, a gente pergunta o que é avivamento? Nós pensamos que muitas vezes avivamento é a igreja é avivada, uma igreja que bate palma, uma igreja que, é costume nosso. Nós estamos doutrinados a isso. Então nós ligamos avivamentos, ou os avivamentos a qualquer tipo de dom. Não. Os avivamentos, eles estão ligados à restauração. Sempre que Deus promete um avivamento, é porque algo precisa ser restaurado. Obrigado pelo seu amém. Sempre que Deus promete um avivamento, significa que alguma coisa precisa ser restaurada. Perceba que em todos os avivamentos, perceba que em todos os movimentos, sempre houve algo a ser restaurado. Na reforma protestante, restaurou-se a palavra, estabeleceu-se novamente a palavra como única regra de fé e prática, como sempre foi. Nos tempos de Edward, restaura-se o evangelismo, a missão da igreja. A missão principal da igreja qual é? Vir no culto? Não, a missão da igreja é ser testemunha de Jesus. São os movimentos de evangelismo. Então Deus restaura, nos tempos de Wesley, nos tempos de Jonathan Edwards, a missão da igreja. Primeiro restaura a palavra, depois restaura a missão, depois restaura os dons, porque sem os dons nós não vamos a lugar nenhum. Nós somos movidos pelo Espírito Santo. Amados, ninguém consegue fazer nada por habilidade pessoal, é o Espírito Santo que nos capacita. Perceba como Deus vai trabalhando nos avivamentos, nesses movimentos que aconteceram na história da igreja. Depois nasce o movimento de intercessão, de oração. Quando nasce, se eu tiver algum irmão aí um pouquinho mais antigo, quando nasce os círculos de oração. Alguém aqui já fez parte do círculo de oração? Os círculos de oração nascem exatamente da restauração da intercessão, quando o povo começa a se levantar para interceder, para orar. Mas não bastasse, Deus também restaura o profético, porque o profético é a vida da igreja. Igreja sem profético, ela não serve para nada, é só um clube. Por isso que a igreja, ela tem que se mover profeticamente. A igreja então, ela torna-se novamente espiritual, entra o movimento de adoração. Quem vai lembrar do tempo de Sara Nossa Terra, não é? Hein, Duda? Ministério Koinonia, Comunidade Zona Sul. Alguém aqui é dessa época? Nossa, estou me sentindo um velho aqui, gente. Eu não sou tão velho assim, poxa. Eu sou de 1996. Aliás, eu nasci em 83, mas me converti em 96. Mas eu sou do tempo. Lembra, Jorge? Como é que é aquela? Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente, os frutos de um avivamento.
Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. É isso, querido, é disso que eu estou falando. Quando nasce esses ministérios de louvor, que começa lá nos Estados Unidos com o movimento Soul, quando surge Ron Kenoly, Kirk Franklin e muitos outros, tudo isso faz parte. A adoração, a restauração da adoração, ela faz parte do profético. Então perceba que é uma história. Eu não sei você, querido, mas eu sou da época, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei frequentando a primeira igreja, aliás, a igreja batista do Jardim Bela Vista, em Bauru. E quando algum irmão via alguma igreja com bateria, falava: viu, você não entra nessa igreja, porque a igreja que tem bateria do diabo. Eu sou dessa época. Eu sou da época que a bateria era do diabo. Você está entendendo, querido? Então a restauração da adoração, do louvor, amém? Das canções, aquelas canções lindas, em espírito e em verdade, aquelas canções que marcaram época, que a gente canta até os dias de hoje, tudo isso marcou avivamento, a restauração do movimento profético, do mover profético. A igreja agora começa a se atentar muito mais para as questões espirituais. Mas o movimento apostólico vem literalmente estabelecer para a igreja o destino, porque essa é a função do apostólico: dar destino, estabelecer a paternidade sobre a igreja. Então, mas pastor, se tem que restaurar alguma coisa, o que significa avivamento? Avivamento significa exatamente isso. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo. Não é se tornar vivo, é se tornar mais vivo. É dar vida àquilo que já tem vida. Obrigado pelo teu amém. Ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado. É reacender ou fazer reviver. Por isso que em inglês avivamento se fala revival, que é reviver. Amém, queridos? Que é fazer reviver, na verdade. E é isso que Deus está fazendo na igreja nesses dias. Amados, isso é sinal profético. O que está acontecendo nos Estados Unidos é uma chama. Isso me chama a atenção porque é uma chama. E essa chama foi acesa, querido, ninguém segura mais. E você precisa fazer parte disso. Agora você precisa entender que antes de restaurar ou avivar a igreja, eu preciso de um avivamento. Só quem reconhece isso, levante a mão e diga: eu preciso de um avivamento. Nós precisamos de um reacender. Nós precisamos de um reviver, fazer viver. O que Deus está querendo nesses dias é fazer novamente nós revivermos. Pastor, mas eu já revivi quando eu nasci de novo, quando eu batizei. Sim, mas é o avivamento. É exatamente o que Abacuque pede na sua oração, no capítulo 3, versículo 2 de seu livro. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Aqui ele diz: realiza de novo. Faz de novo. Essa é a petição. Se você coloca no meio da revista corrigida, ARC, ela vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra. Cadê? Não, você está em 2 Crônicas. Desculpa aí. Abacuque 3:2. Abacuque 3:2. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Quando Abacuque ora nesse sentido, qual era o cenário que ele via? Exatamente como os cenários de hoje: caos, idolatria, desvios de conduta, perversidade das piores possíveis. E é neste tempo que ele olha para tudo isso e ele clama: Senhor, eu ouvi eu ouvi falar todas as coisas que o Senhor fez, e eu temo, mas eu tenho um pedido para te fazer.
Aviva a tua obra, realiza de novo em nossos dias. Agora eu quero ler na King James. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que estejais irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Esse tem que ser o clamor das nossas almas nesses últimos dias. Senhor, faz de novo, mas não faz na igreja A, porque, amados, hoje com rede social, a gente fica, sabe, amados, eu me estresso com os fariseus virtuais. Espero que você não seja um. O que é o fariseu virtual? Ele fica assistindo um monte de culto de internet, fica vendo videozinho, vários pregadores, pega texto fora de contexto e vai lá na internet e fala assim: nossa, precisava nascer um Lutero novamente. A igreja precisa voltar ao evangelho. A igreja, ela nunca perdeu o evangelho, amém, queridos? O evangelho está mais vivo do que nunca. O evangelho continua salvando vidas. O evangelho continua transformando famílias. O evangelho continua levando a igreja ao seu destino profético. Mas sempre tem os fariseus virtuais, que ao invés de se tornarem um agente de avivamento, ao invés de eles orarem e falar assim, precisa começar em mim, eles querem começar nos outros. Quer começar nos outros. Renova, realiza de novo em nossos dias. Esse tem que ser o clamor das nossas almas. Realiza de novo, mas não começa realizando, não começa fazendo no irmão, não começa fazendo no ciclano, não vamos nos tornar admiradores agora do que está acontecendo nos Estados Unidos. Que tal nós começarmos a fazer como eles? Por que está acontecendo isso lá? Porque eles entenderam o caminho para o avivamento. O caminho para o avivamento é único, não tem segredo. Eles entenderam isso e começaram uma busca incessante. E aqueles que começaram a entender isso, em todos os moveres, todos que compreenderam a necessidade, buscaram e viveram. Eu vou repetir: todos aqueles que reconheceram a necessidade, buscaram e viveram. Então, é fazer novamente acender. Quer um exemplo, querido? Os churrasqueiros vão entender o que eu falo aí. Quando você está fazendo um churrasco, você faz lá tal, a lenha está pegando fogo e tal, brasa, e você vira a carne, sai carne, só que o churrasco não acabou ainda. E o fogo está acabando e tem carne para sair daqui. O que você faz? Você bota mais carvão, sim ou não? Para que você põe carvão? Para fazer o quê? É isso que o Espírito Santo está fazendo nesses dias, querido. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo na igreja, no mundo, querido. Isso não é só lá nos Estados Unidos. Amados, queridos, há um mover profético do Espírito. Amém, queridos? E sabe o que Deus está fazendo? Deus está botando lenha para voltar a queimar, querido. Deus está colocando lenha para voltar a arder. Agora, amados, avivamento é reacender o que estava se apagando, como o carvão. Quando você está apagando, o que você faz? Não pode apagar. Assim diz o Senhor: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, não pode se apagar. Então, avivamento é reacender o que estava se apagando. Amados, cuidado, porque nós vivemos um tempo da igreja de Laodiceia. Pastor, o que isso significa? Depois você lê Apocalipse capítulo 3. Qual que era o padrão da igreja de Laodiceia? Tu és rica. Você tem tudo, você diz que é rica. Ou seja, você tem todos os recursos possíveis. Você tem tudo o que é necessário. Mas isso não é suficiente. E por causa disso, você é pobre, você é cego e você é nu.
Você possui riqueza, você tem muito recurso, mas você é pobre, cego e nu. Mas uma das características de Laodiceia, sabe o que era? A soberba. Tipo, eu sei de tudo, porque não sei o que, nós temos tudo. Não, nós não temos tudo. Tanto que, amados, pasme você ou não, Apocalipse 3:20, que é usado para fazer apelo para as pessoas aceitarem Jesus, eu sinto em dizer para você, eu posso usar isso parafraseando como um rema, mas fundamentalmente falando, esse texto é para a igreja. Sabe o que Jesus está falando para a última igreja? Eu estou na porta e estou batendo. Gente, se Jesus está na porta e está batendo, o que isso significa? Que Jesus está do lado de fora. Você está entendendo, querido? Então não adianta nós termos todos os recursos. Aqui, por exemplo, temos todos os recursos para louvarmos, para tudo, mas não adianta nada se dele nós não comprarmos colírio para enxergarmos, se nós não comprarmos linho fino para fazermos as vestimentas corretas, e ouro provado no fogo, que significa redenção. Então você pode ter tudo, mas ao mesmo tempo você é pobre, cego e nu. Cuidado, nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, é o tempo da igreja de Laodiceia. Tome cuidado para você não ser pego como um laodiceio. Estou brincando. Tem nenhum laodiceio perto de você, não. Dá uma olhada para o irmão que está perto de você. Fala, não tem laodiceio. Fala, você não é laodiceio não, né, irmão? O que é o laodiceio? É o mornão, né? Ele nem queima e nem fica gelado. Ele é o mornão, ele está sempre no meio termo, né? Qual o caminho para o avivamento? Quando Salomão conclui a construção do templo que ele edificou em Jerusalém para o Senhor, conforme a orientação de seu pai, o rei Davi, a história diz que ele inaugura com uma adoração perfeita. Asaf prepara aquele hino maravilhoso. A gente fala, né, mas eu não gosto daquele hino que ele repete muito. Sabe qual era a adoração que eles cantaram na inauguração do templo? O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A melodia devia ser linda, porque a música só era essa: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz que enquanto os levitas cantavam, uma nuvem encheu o templo, onde os sacerdotes não suportavam a glória, e eles caíam de pé. Aliás, caíam de joelho. Cair de pé é boa, né? Eles caíam de joelhos. Eles não suportavam o peso da glória. Deus havia recebido o que Salomão fez, e não bastasse ter visitado Israel com a sua presença, ele vai falar com Salomão, quando ele diz: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim. Ou seja, Deus estava falando: olha, isso se tornou aceitável para mim, é um momento, é um avivamento. A construção do templo foi um avivamento que aconteceu em Israel. Foram 7 dias de festa. O templo foi inaugurado exatamente numa festa de tabernáculos. Então você imagina, Jerusalém estava virado na bamboneira. Mas muito mais do que a festa, foi o que Deus falou: olha, eu estou recebendo. Mas tem um detalhe, versículo 13: se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Opa, por que Deus está falando isso após a inauguração de um templo dedicado totalmente para Ele? Porque Deus conhece o ser humano e sabe que o ser humano, ele é temporal. Nós vivemos de temporadas. Faz sentido para você? Então, ora, eu sirvo a Deus, mas vai chegando um momento na caminhada, passa alguns anos, vai passando o tempo, e eu vou chegando num lugar chamado comodismo. E muitas vezes no comodismo, nós nos desviamos dos propósitos de Deus.
Você não precisa se desviar. Você não precisa sair da igreja para sair dos propósitos de Deus. Basta você cair no comodismo. Você que anda, você que está aqui ou você que está nos assistindo em casa, você que anda no comodismo, cuidado. Você pode estar desviado dos propósitos de Deus, mesmo frequentando, sendo membro de uma igreja, sendo dizimista, ofertante, sendo o que você quiser. Quando que Deus cerrava a chuva? Ou seja, parava. Nós vamos entender o princípio. Abram comigo, por gentileza, Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo de número 13. Aliás, versículo número 8, perdão. Versículo número 8 ao versículo 17. Aqui você vai entender. Você pode falar assim: pastor, Deus está em todos os lugares, por que o Senhor gosta de Israel? Por que o Senhor ama Israel? Por que Israel é diferente? Você vai entender aqui. Mas não é só por isso que eu vou falar para você. Eu quero que você entenda um princípio. Quando que Deus fala para o povo que Ele iria reter a chuva? Retendo a chuva, a terra não dá fruto. A terra não dando fruto, gera o quê? Fome, miséria. Obedecereis, portanto, toda a lei que hoje vos estou transmitindo, a fim de que tenhais poder para herdar e conquistar a terra no qual estáis adentrando, e para que possais viver por muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos vossos antepassados e aos descendentes deles, terra onde manam leite e mel. Agora preste bem atenção, eu quero que você anote, grife esse texto, que aí quando você perguntar, nossa, por que eles falam tanto de Israel, você vai entender por que lá é diferente. Presta atenção. A terra aí em que estás entrando, a fim de tomares posse, não é como a terra do Egito, de onde saístes, e onde semeavas, e era obrigado a fazer toda a irrigação usando os pés como numa horta. Mas a terra no qual ireis, logo que atravessardes o Jordão, adentrar, para dela tomardes posse, é terra de montes e vales, exuberantes, alimentados pela chuva do céu. Só tem um rio em Israel, chamado Rio Jordão. Grande parte do território é deserto. Como que um país daquele se sustenta? Chuva. Eles dependem de chuva. Versículo 12. É uma terra de que Yahvé teu Deus zela com carinho. Entendeu? Só quem vive em Israel vai entender isso. Enquanto você não entender, enquanto você não viver isso, não tem como você saber. Você vai saber porque eu estou te dizendo que é. Mas lá é assim, sabe aquela presença gostosa que a gente sente quando nós estamos nos cultos? É só uma brisa do que a gente sente lá. Que lá é intenso. Lá você anda debaixo da presença. Porque é uma terra que Yahvé teu Deus zela com carinho. Os olhos do Senhor estão sempre fixos sobre ela, do início ao fim do ano. Passa tempo e entra tempo. Não existe, só uma pausa aqui, não existe terra no mundo que Deus fala assim, ó, meus olhos estão sobre ela. Único lugar no mundo que Deus fala, meus olhos estão sobre ela de dia e de noite, eu cuido, eu zelo dela com carinho, é aquela terra que Ele deu como propriedade a Abraão. Amém, queridos? Portanto, se de fato obedecer, versículo 13, portanto, se de fato obedecerdes aos mandamentos que hoje vos ordeno, amando ao Senhor vosso Deus e servindo a Ele, qual que é o segredo aqui? Amando ao Senhor e servindo a Ele, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, concederei boas chuvas para a vossa terra no tempo certo, chuvas de outono e de primavera. Poderás assim recolher teu cereal e tereis trigo, vinho e azeite com fartura. Darei boa erva no campo para os teus rebanhos, de modo que poderás vos alimentar e ficar plenamente satisfeitos. Contudo,
ficai atentos a vós mesmos, para que o vosso coração não se deixe seduzir e não vos desvieis para servir a outros deuses, prostrando-vos e adorando perante eles. A ira de Yahvé se acenderia terrivelmente contra vós, e ele fecharia o céu. Não haveria mais chuva, e a terra não forneceria o seu produto. Deste modo, desapareceríeis muito depressa da boa terra que o Eterno vos concede. Amados, todas as vezes que eu escolho o caminho da desobediência, todas as vezes que eu escolho o caminho da desonra, eu também estou carregando sobre mim as consequências da miserabilidade, da miséria. Todas as vezes que eu escolho servir a mim mesmo do que a Deus, porque quando nós falamos de deuses aqui, Deus está falando em relação a Canaã, os deuses de Canaã. Mas os deuses do século 21 é outro, os deuses da pós-modernidade é outro. Pastor, quais são os deuses da pós-modernidade? Se olhe no espelho e você vai ver um Deus da pós-modernidade. A pós-modernidade diz, você tem que fazer o que é bom para você, segue o teu coração, faz o que o teu coração manda. A pós-modernidade diz, não, o que importa é você ser feliz. Não importa o jeito que seja. Você está feliz? É o que importa, porque Deus quer que você seja feliz. Deus, Ele ama todas as expressões de amor. É isso que a pós-modernidade está dizendo nesses dias. Todo aquele que se deixa seduzir por isso, e passa a cuidar mais de si mesmo, começa a idolatrar a si mesmo, começa a se vangloriar e achar que é alguma coisa e que tem qualquer tipo de poder sobre si, já entrou em desonra, já entrou em desobediência. Agora, é triste o que eu vou falar aqui, e infelizmente é uma realidade. A igreja entrou por esse caminho, porque as pessoas elas cantam para Deus, mas adoram o templo. As pessoas elas cantam para Deus, mas o coração está longe de Deus, porque se envaidecem com aquilo que tem, se envaidecem com aquilo que Deus dá, sentem-se como se fossem donos de uma grande propriedade, e resumem o reino de Deus em 4 paredes, com meia dúzia de equipamentos. Por isso que a igreja nesses dias, ela vai passar por um avivamento, e já começou. Precisa começar em você, você precisa começar a colocar a sua vida em revista. Será que você não anda fazendo alguns deuses e desobedecendo, e você entrando num caminho de desonra, mesmo estando dentro de uma igreja local? Mesmo dentro de uma igreja local. É fácil, isso aí é para os... Não, eu estou pregando para os da casa. A Bíblia não é para os de fora, a Bíblia é para os da casa. Por isso que precisa de um reacender, por isso que Deus fala para Salomão, Salomão, olha, eu aceito o templo que vocês fizeram, que você fez, amei, hashtag tô dentro, Deus falou, na versão Rodrigo Oliveira, tô dentro, amei, só que tem um detalhe, se eu cerrar o céu em dia, por que Deus cerraria o céu? Quando o povo se desviasse, e foi exatamente o que aconteceu. Se você pegar o contexto abaixo, Deus fala, eu vou fazer desse templo um motivo de escárnio entre as nações, e foi o que aconteceu. Anos se passaram, foi entrando o rei, passando o rei, um pior que o outro, até que chega os tempos em que Deus vai, infelizmente, deixar o povo colher os frutos da sua desonra. Deus permite se levantar um homem chamado Nabucodonosor, destrói o templo, rouba todos os utensílios sagrados e leva o povo cativo para a Babilônia. 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro. Então Deus não está brincando. Em algum momento o céu pode cerrar. Agora eu quero falar para você espiritualmente falando.
como estamos vivendo no tempo da igreja de Laodiceia, os recursos são abundantes, mas a presença é escassa. E por que a presença é escassa, pastor? Porque a fome é pouca. Porque a presença, ela nasce ou ela vem de acordo com a nossa busca. Olha na própria consagração do templo. Os levitas se moveram para essa inauguração. Pararam tudo para esse dia. Havia uma dedicação, havia um comprometimento. Havia uma fome. Pastor, então por que a presença é escassa? Por que nós precisamos de um culto no mês, e é um culto que a gente sente aquela brisa, aquele mover profético, aquela presença, o Espírito Santo, e pessoas orando em línguas, e pastor, e as pessoas saindo daqui querendo, olha, eu preciso evangelizar. Por que isso está tão escasso? Porque a fome é pouca. E por que a fome é pouca? Porque muitos de nós estamos saciados com as coisas que essa vida tem nos proporcionado. É por isso, aí você pergunta, pastor, por que é necessário um avivamento? Por que é necessário viver um avivamento? Por que é necessário? Porque algo precisa ser restaurado. E o que Deus vai restaurar nesses últimos dias, gente? Eu creio poderosamente nisso. Ele vai restaurar o foco da igreja. Ele vai restaurar o foco, porque quando Ele restaura o foco, Ele restaura também a busca. A busca muda. Amém, queridos? Aí Ele vai dar, o próprio Deus vai dar o caminho para o avivamento. Versículo 14. Se meu povo que se chama pelo meu, não está falando de gente de fora, está falando de quem é de dentro. Eu faço parte disso. Eu preciso de um avivamento. Se o meu povo, que carrega o meu nome, que carrega a minha marca, quando tiver cerrado, e por que cerrou? Porque entramos no caminho da desonra. Infelizmente a igreja no Brasil entrou num caminho de desonra. Como eu disse, cantam para Deus, mas o coração está longe de Deus. Então significa que a presença, porque a chuva representa, dentro de uma tipologia bíblica, a chuva representa a presença de Deus, a chuva representa a bênção de Deus, a chuva representa a glória de Deus. Se está cerrado, se é de vez em quando a gente pega só uma brisa, de vez em quando a gente pega um chuvisco da presença, o que fazer, pastor, para voltar, para sentir a presença? Não apenas para sentir, porque a presença de Deus você não sente, você tem que andar nela. Deus falou isso para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então a presença você não sente, na presença você anda. Esse é o problema, nós estamos substituindo momentos, aliás, a vida que Deus nos proporciona na sua presença, por momentos na presença. Aí nós estamos de um culto avivado. Ainda bem que aqui na Shalom não tem ninguém assim. Mas aí eu começo a procurar. Hoje a moda é as conferências. Eu vou na conferência. Conferência é para conferir. Mas a pessoa vai na conferência por quê? Porque ela está buscando um movimento. E deixa eu falar para você, o avivamento que nós buscamos não está no movimento, está no arrependimento. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer: o avivamento que nós buscamos não está nos movimentos, está no arrependimento. E é exatamente isso que Deus vai falar para Salomão: olha, quando chegar nessa fase, que eu vou cerrar o céu, a chuva vai parar de cair, eu posso até ordenar os gafanhotos para consumir o fruto da terra, que tipologicamente os gafanhotos representam demônios que podem vir consumir as coisas. Quando tudo isso acontecer, sabe qual é o caminho de volta? Sabe qual é o caminho do avivamento? Sabe o caminho do reacender? Sabe o caminho de fazer reviver?
começa aqui, ó, disposição para se humilhar e orar. Eu preciso estar disposto a me humilhar. O que é humilhar, pastor? Às vezes a gente pensa que humilhação, amados, humilhação é abaixar a confiança, a arrogância. Amados, é descer do salto, é sair da crista. A igreja de Laodiceia precisa sair desse status de rica e precisa reconhecer quem ela é. Disposição para se humilhar, abaixar a confiança, a arrogância, estar rente ao chão. Esse é o lugar da igreja. A igreja nunca deveria sair dos pés, porque quando eu saio dos pés, o que sobra é trabalho. Como assim, pastor? Olha o que aconteceu em Betânia, na casa de Simão, o famoso Lázaro. Acredito que no primeiro momento, Marta e Maria, vamos conjecturar. Acredito que no primeiro momento, Marta e Maria estavam sentadas. Mas em algum momento, Marta saiu do pé. E começou a se atarefar e ficou brava. Ô Senhor, está vendo lá? O Senhor, você não se incomoda que eu estou aqui fazendo um monte de coisa? Porque é isso que acontece conosco. Coloque isso na sua cabeça. Quando você se retira dos pés do Senhor, a única coisa que vai te sobrar é o trabalho para Ele. Mas Ele não quer o teu trabalho. Obrigado pelo teu amém. Jesus não chamou você para você trabalhar para Ele. Jesus chamou você para viver com Ele, para andar, oh aleluia. Ele chamou você para andar com Ele. Ele chamou você, querido, para ter intimidade com Ele. Ele veio restaurar a intimidade. Ele veio restaurar em nós o que havia se perdido. Muitos de nós pensamos, Ele me salvou, agora eu vou trabalhar para Ele. E fica, deixa quieto. Quando você sai dos pés, o que te sobra é trabalho. E no muito trabalho, você deixa de viver na presença. Tem muita gente trabalhando para Jesus sem viver a presença dEle. Tem muita gente fazendo muita coisa sem desfrutar da sua presença. E é isso que precisa restaurar o foco. Levante a sua mão e repita comigo, fala: o avivamento que eu preciso hoje é a restauração da minha visão, é a restauração do meu foco. Amém, queridos? Então é disposição para se humilhar e orar. Porque, amados, eu só vou orar quando eu estiver humilhado. Você já parou para pensar que... Você já percebeu que às vezes Deus ele permite algumas situações ruins para a gente aprender a orar? É só no caos que a gente chega, né? A gente vai, Senhor, por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Mas por que, Senhor? Eu mereço? Será que eu mereço? A minha vida é um martírio. Se Deus não permitir algumas provações, você se afasta dele. Então muitas vezes Deus ele permite toda semana. Por isso que toda semana, todo dia você está enfrentando alguns desafios, para você nunca esquecer que você tem um dono e você depende dele. Foi isso que Deus fez com Israel. Pega esse rema. Lá em Deuteronômio, o texto que nós acabamos de ler, o que Deus fez para eles? Fala assim: eu vou tirar vocês do Egito. Lá vocês plantavam, vocês regavam. Agora eu vou levar vocês para uma terra que eu zelo. Só que tem um detalhe: vocês vão plantar e vão sentar, porque quem vai dar o crescimento sou eu. Lugar de dependência. Por isso que todos os dias Deus está permitindo algumas coisas, algumas circunstâncias na sua vida, na sua história, para você nunca sair do seu lugar de dependência. Porque o dia que você sai do lugar da dependência de Deus e se torna independente, você se perde. Como o filho pródigo. O filho pródigo é isso. A igreja de Laodiceia quer que os pastores existentes corram atrás das ovelhas perdidas. Mas a ovelha perdida não é o filho pródigo. A ovelha perdida a gente busca. O filho pródigo volta sozinho.
E qual é o caminho do filho pródigo voltar? Humilhação. Humilhação. Talvez, não sei por que eu estou falando isso, querido. Deus está falando com alguém aqui ou online. Pastor, eu estou passando pelo caminho da humilhação. Será que você não é o pródigo? E está precisando cair na real? E reconhecer e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de seus servos. Porque pelo menos na mesa do Pai, os servos, aliás, nem na mesa, os servos do Pai têm pão para comer. Eu estou no caminho da humilhação. Mas não porque você está se humilhando, porque o mundo está te humilhando, porque as circunstâncias estão batendo em você. Está igual aquele filme, né? Está batendo em você e falando: pede para sair. Será que você não é um pródigo? Que está precisando acordar como o filho pródigo acordou? Puxa, estou aqui querendo comer comida de porco, com fome, sendo que na casa do meu pai tem abundância de pão. Deixa eu falar para você, querido, na casa do teu pai tem abundância de pão. Amém, queridos? Então desperta, precisa haver disposição para humilhar. Esse é o caminho do avivamento. Segundo, disposição para buscar a face. O que é buscar a face? É procurar a presença. Quando que o verdadeiro avivamento chegará, queridos, para essa geração? O dia que nós pararmos de buscar as coisas e passarmos a buscar a presença. Quando a presença voltar a ser o nosso principal objetivo. Quando vir para um culto, não vai ser uma coisa banal, falar assim: eu não tenho nada para fazer, eu vou para a igreja. Eu não tenho um churrasco, eu vou para a igreja. Eu não tenho, hoje eu estou de boa, eu vou para a igreja. Hoje eu não estou tão cansado, eu vou para a igreja. O dia que você entender e valorizar que você vai para a igreja, quando você se reúne, é porque são chamas vivas que ardem, e você cultua o Senhor, e arde, pega fogo, chama. Quando você entender isso, querido, e sair da sua casa, não porque você carrega a presença, mas você vir aqui para desfrutar com os seus irmãos da presença. O dia que você entender, o dia que a presença voltar ao seu foco, voltar a ser o seu foco, o dia que a presença voltar a ser o nosso objetivo, pode ter certeza, querido, ninguém mais vai segurar a igreja. Foi o que aconteceu na Rua Azusa. Breve na Shalom Store, vai ter livro aí para você ler. O avivamento da Rua Azusa. Comprei já chegou. O que eles buscavam? Qual era a sede? Havia uma fome neles. Eu quero. Um homem totalmente humilhado, William Joseph Seymour, totalmente humilhado pela igreja metodista. Por que ele era humilhado, pastor? Primeiro, porque ele era negro. Segundo, porque ele era deficiente visual. E terceiro, porque ele tinha problema na perna. Era um mero garçom. Humilhado. Mas havia uma fome. Amados, você pode estar humilhado, mas se você tiver uma fome, você vai buscar incessantemente e você vai alcançar, porque a presença do Pai não é a presença do Pai que te alcança, é você que vai à presença do Pai. Então você precisa correr. Aquele homem, William Seymour, ora e começa junto com dois amigos, um casal de amigos, não na Rua Azusa, mas na casa desse casal, na Rua Boni. E eles começam a orar. Nós queremos, nós temos fome, nós queremos. De 3 pessoas virou para 5, de 5 virou para 10, a casa ficou pequena. Vamos para um galpão. Foi quando eles foram para a Rua Azusa. Um barracão como esse aqui, só que queimado. Eles pegaram, por isso que eu falo, nós não precisamos de estrutura, nós precisamos da presença. Não importa a estrutura, se não tiver a presença, nós estamos em vão aqui. Restaure o foco, irmão, restaure a visão. Esse é o avivamento desses dias, é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. As pessoas entenderam que elas têm que buscar a presença. E o que elas estão fazendo lá? 5, 6 dias elas estão buscando a presença. Eu quero mais a presença, eu preciso da presença, é buscar a face, querido.
Buscar a face é: eu quero a tua presença, eu não quero os bens que o Senhor pode me dar, eu não quero a chuva, eu quero a presença. A chuva, as bênçãos, tem que ser resultado da busca pela presença, porque se eu busco a presença, a chuva é natural. Se a presença é prioridade, a chuva é natural, ela vai cair. Terceiro e último, se converter dos seus maus caminhos. Mas como vai se converter no século 21? Onde está tudo normalizado? Tudo pode. A síndrome do nada a ver operando. Nada a ver, nada a ver. Então as pessoas isso não consegue gerar arrependimento, porque as pessoas perderam a luz das Escrituras, a luz do que verdadeiramente é. Homens que estão em cima das plataformas, homens e mulheres que deveriam ensinar a verdade, estão anunciando um evangelho soft. Para quê? Para as igrejas estarem cada vez mais lotadas, para haver cada vez mais arrecadação. Conta como se conta boi. Como essa geração vai gerar arrependimento? Porque o arrependimento ele é produzido pelo evangelho. O que é arrependimento? O que é se converter dos seus maus caminhos? Primeiro, no hebraico, techuvá, é retornar, é fazer o caminho de volta, onde você nunca deveria ter saído. Volta para o pé, irmão. Ô Marta, volta para o pé. Não é que tu vê lá dando sermão para brincar com ele, fala: ô Marta, volta para o pé. Fala: larga do trabalho e volta para o pé. Amém, queridos? É voltar, é fazer o caminho de volta. Mas eu acho interessante, e hoje eu quero usar principalmente esse termo, que é o termo no grego. O termo arrependimento no grego, no Novo Testamento, é usado metanoia. E o que é metanoia? Mudança de mente e de atitude. Acho que para a mensagem de hoje, metanoia é o termo mais apropriado. O que precisa haver em nós? Pregava ontem aqui para o ministério de homens, para a rede de homens. Precisa haver uma mudança de mente. Você precisa deixar Deus trabalhar a tua mente. Você precisa permitir as escrituras racharem a tua mente, porque as escrituras têm essa propriedade. Ela divide, conforme diz Hebreus 4:12, ela divide a alma do espírito. Precisa dividir a carne, querido. Nós precisamos ser tocados na carne, nós precisamos ser feridos na carne para florescer o espírito. Só que quem faz isso não é a afronta do pastor, é a pregação do evangelho. Você precisa deixar o evangelho mudar a sua mente. Você precisa deixar as escrituras mudar as suas atitudes. Isso é o que vai acontecer. Esse é o caminho do avivamento, não tem segredo, querido. Não adianta a gente ficar olhando agora, para concluir a mensagem. Não adianta a gente ficar olhando para o que está acontecendo nos Estados Unidos e nos tornarmos meros espectadores do que Deus está fazendo. Porque o que Ele está fazendo lá, Ele quer fazer aqui. O que Ele está fazendo naquelas pessoas, Ele quer fazer em mim. Amém, queridos? Qual é o caminho do avivamento, pastor? Disposição para se humilhar. Disposição para buscar a face. E se converter dos maus caminhos. Mas se converter mesmo, irmão. Mas se converter mesmo. É mudar de atitude. É permitir a palavra mudar a tua mente. Porque começa aqui, ó, na mente. É deixar definitivamente as escrituras mudarem a sua forma de pensar. Estamos às portas da volta do Senhor, querido. Quero concluir a mensagem com esta frase que Deus me deu. Estamos às portas da volta do Senhor e buscar pelo avivamento é imprescindível. Pastor, por quê? Quem conhece a parábola das 10 virgens? Se você já conhece, eu não preciso ditar ela. O azeite tem que estar em dia, meu irmão. Por isso que você tem que buscar o avivamento. Amém? Volta para mim, por gentileza, Abacuque 3:2. Pode ser na King James.
renova de novo. Pode subir o Ministério do Louvor para a gente adorar? Amém? Se coloque de pé, igreja. Eu só quero ler essa parte. Realiza de novo, em nossos dias, as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Amém? Realiza de novo. Realiza de novo. Esse tem que ser o clamor da nossa alma. Realiza de novo, Senhor. Aviva-me, aviva-me. Feche os seus olhos, começa a buscar a presença do Pai.